sabe como começar. É isso. É mesma roupa, mesma cara. É isso. A gente tá tentando quem sabe no próximo. Quem sabe no próximo a gente troca a roupa. E já sabe como começar. E já sabe como começar. A gente ainda não sabe como começar. Mas, o que a gente vai falar hoje, amiga? Primeiro vamos falar que seja bem-vindo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo pra nossa conversa aqui. Seja bem-vindo ou bem-vindo, né? Que a gente falou. Bem-vindos. É tudo, pra todo mundo. Bem-vindos. Bem-vindos aí, pra todos. Tá tudo certo. Então vamos lá, amiga. Hoje a nossa conversa é uma coisinha que tem nos incomodado e já foi pauta de algumas conversas no off, nossas. Lógico. Mas é sobre os fornecedores nesse mundo pós-pandemia, ou pelo menos pós a pandemia ferrada, né? Porque a pandemia real ainda não acabou. Ela só foi, né? Vai sendo ela só foi empurrada. Exatamente. Mas a gente tem percebido uma mudança na forma como os fornecedores têm trabalhado, têm se posicionado, têm trabalhado. Até empresas que a gente conhecia antes e tiveram uma mudança, e a gente queria conversar um pouquinho sobre isso porque é um tópico bem importante que eu acho que vai alertar muitas noivas. Era uma coisa assim que, na verdade, eu acho que isso começou no meio da pandemia, né? Porque a gente teve, como a gente comentou, pra gente foi difícil até pra encaixar o nosso projeto na pandemia, né? Então, todos os fornecedores de casamento sofreram esse choque, assim, esse baque, porque tinham que continuar pagando seus funcionários, continuar pagando seus produtos, suas contas. Porque nosso trabalho é o nosso ganha-pão. Exatamente. Então, não era só sobre os gastos da empresa. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. Exatamente. Então aí a gente começou a ver, logo assim, até no começo da pandemia, lá em 2020 ainda, a gente começou a ver um fervorzinho assim de fornecedor tacando desconto. E taca desconto, e taca desconto, taca desconto, justamente porque assim, eu entendo o desespero que foi, Sim. Porque ele precisava de alguma forma fazer caixa, né? Ele precisava ter aquele dinheiro. Manter a empresa mas a gente já imaginava que ia vir inflação. Porque na pandemia o negócio já começou a aumentar, exatamente. Né? Não, e isso iria virar uma bola de neve, né? É óbvio que isso ia dar ruim. Porque não só pela inflação, mas porque se você vende uma coisa por R$5, você já tem ali os seus custos com esses R$5. Aí você vai vender pra uma coisa que é só daqui a 2 anos, e aí você coloca o negócio a 3. E a gente também não tinha muita noção de quando que ia dar pra voltar os casamentos, né? Logo que começou, ele falava assim, segundo semestre tá aí. Exatamente. Vai. Poxa, eu tive noiva que remarcou 5 vezes o casamento. Então, assim, foi postergando, porque a gente achava que segundo semestre ia dar. Não, o começo do segundo semestre não vai dar, então o final do ano vai dar. Não, o começo do outro vai. Não, o meio do outro vai. E a gente foi indo, assim. Então, foi mexendo muito com o nosso psicológico, né? Mas a gente sabia, eu ia estar nesse ponto em questão de desconto. A gente a gente pensa muito parecido, Sim. né? Muito igual até. Porque a gente sabe que, de alguma forma, para você oferecer um serviço de qualidade, um serviço bom, uma entrega boa, exatamente, um serviço personalizado, você tem outros custos do que um serviço igual para todo mundo. Exatamente. Né? Um serviço que todo mundo faz, porque eu falo que a gente entrou no mercado não para ser igual a todo mundo. A gente entrou no mercado para ser diferente, para oferecer um negócio diferente. Acho que até o que trouxe a gente pro mercado, né? Exatamente. A gente pode falar disso, aproveitar esse gancho? Acho que vamos pegar. Eu vou falar a minha experiência. Como eu já falei no primeiro episódio, eu sou maquiadora há 10 anos e só virei especialista em noiva nos últimos 5. Por quê? Porque eu passei por 2 situações que eu fui fazer mãe da noiva, madrinha, e a noiva tava se arrumando junto, que eu vi, assim, absurdos que foram feitos com aquela noiva, de atraso, de falta de organização, do profissional tá indo com roupa de academia, umas coisas assim que eu fiquei, gente, não, a noiva merece mais que isso. Então, eu comecei nesse nicho, nesse mundo, porque eu achava que as noivas mereciam um empenho, uma entrega, um trabalho melhor do que de qualquer jeito. Estava sendo oferecido. E a Carol... E eu acho, no meu caso, eu sentia aquela necessidade de vir com coisas mais atuais. Porque eu via que quem fornecia convite,
ou estacionou no tempo, tipo, muito tempo atrás e não conseguia trazer tendência que as noivas buscavam, pelo menos aqui na Baixada, né? Sim. Meu foco de começo era na Baixada, né? Hoje a gente já aumentou um pouco aí a escala. Sucesso. Mas, sucesso. Beijo, gente. Mas, aqui era muito escasso isso. Tipo, se a noiva quisesse alguma coisa atual, meio Pinterest, meio... Não, e até tinha personalizado, que, né, amiga? Tinha limites exatamente. pra personalização. Era tipo aquilo e aquilo mesmo, vai pegar teu nome e colocar ali e acabou. Então, eu mudo só tinha a cor e olha muito, tinha muito isso. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero, sabe? Eu quero que a noiva sinta-se representada na papelaria dela, que ela consiga trocar, tipo, dentro de uma coisa ela consiga criar possibilidades. Então, assim, quando a gente entrou no mercado, já tinha uma estrutura já formada, mas a gente veio pra ser diferente. Então, essa questão de desconto, exatamente, já voltando ao que a gente estava falando, essa questão de desconto, ela te pega muito porque justamente não dá pra entregar. E aí, quando a gente começou a ver essa movimentação aí, no meio da pandemia, eu falei, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. E foi o que aconteceu. E é o que a gente tá vendo acontecer. Muitos fornecedores que antes da pandemia tinham trabalhos muito bons, que tinham, tipo, noivas elogiando e falando muito bem, caíram, hoje quebraram, ou já não são mais os tops. Ou tipo... hoje, assim, toda entrega que faz, toda noiva que faz, tem algum problema, alguma questão. Por quê? E por uma lógica básica, essas pessoas tiveram que fechar muitos casamentos. Muitas coisas, porque não estava cobrando o valor certo. Então eu preciso de muito mais para chegar naquela minha meta. E, gente, não dá pra você entregar o que a gente tá falando, personalizado, não dá pra pensar na entrega, não dá pra escutar a noiva, não dá pra fazer uma coisa sob medida, não dá pra entender aquela pessoa se você tiver ali 5 casamentos no mesmo final de semana. Não tem como, você acaba indo num automático. E aí as noivas que fecharam com um fornecedor que tinha outra fama lá na pandemia, que tinha essa ideia de que era um fornecedor bacana, que ia me dar atenção, que ia me entregar tudo que ele mostrou ali no portfólio dele, acaba virando uma noiva frustrada. Porque o que ela fecha não é o que é entregue. Porque o fornecedor, ele quis prometer mundos e fundos pra fechar. Sabe aquela história, gente, de no fechamento é tudo incrível, mas na hora da entrega é outra coisa? Eu acho que você tem que ter isso muito alinhado com o que o cliente... A expectativa e a realidade tem que estar muito alinhada, né? O cliente tem que saber mais ou menos o que você vai entregar pra ele, mas não adianta você querer entregar, falar que vai entregar muita coisa, chega na hora... O teu nome vai para baixo, não tem jeito. Então, a gente viu, assim, fornecedores enormes, assim, que a gente via, que tinha muita fama, quebrarem na pandemia. Ou não quebraram, mas assim, estão funcionando hoje, mas assim, ninguém não tem uma indicação boa, ou então tá trabalhando... Só falam mal, ou então tá assim, trabalhando porque tem parceria com Deus e o mundo, vamos falar real. É por isso. Exatamente. Então, quer falar uma coisa? Não, pode ajudar. Então, essa coisa do desconto, de prometer muita coisa, sempre tem que ficar com um pouco de pé atrás. Sim. E eu acho que buscar referência mesmo, tipo, sei lá, joga num grupo de noivas, descobre, olha... Não, sabe uma coisa que eu já falei até no Instagram um tempo atrás e que eu acho que serve muito pras noivas? Vai no Instagram dessa pessoa, ele postou a foto de um casamento tal. Marcou a noiva? Marcou o noivo? Marcou, beleza. São pessoas reais? Vai lá dar uma olhadinha. São pessoas reais? São. Porque tem muito editorial, tá, gente? Deixa eu só dar esse adendo. Não se enganem, viu? Não se enganem, porque às vezes tá lá a noiva falando, foi tudo lindo. Aí você vai ver, não é noiva, é um editorial e foi só modelo do editorial. Ela é modelo, exatamente. Vai fechando esse parênteses. Vai lá, vê se essa noiva respondeu alguma coisa no Instagram. Quando o fornecedor, ele marca um feedback, ele posta um feedback, ele marca a noiva? Ou ele posta, tipo, uma escrita aleatória lá? Porque, gente, print de Instagram, de WhatsApp, todo mundo faz. Não precisa ser, muito esperto pra isso. Então, vai dando essa investigada. E outra coisa que a gente viu algumas noivas nossas passando... a pessoa, na hora de mostrar o portfólio, ela entrega uma coisa linda, ela mostra um orçamento incrível. E aí, quando chega no contrato, não tá tudo aquilo que foi mostrado. E aí, mais próximo do casamento, a noiva precisa pagar tudo avulso.
E assim... Separado. E aí, gente, é estratosférico o negócio, porque começou num valor, né, que era essas promoções aí que a gente viu muito na pandemia. Sim. Ah, beleza, então é pra X pessoas, papapá. Não, é essa decoração. Olha aqui, eu monto isso aqui, olha que coisa linda, esse aqui é meu portfólio. E Só aí... que chega lá perto do casamento. E, gente, esses perrengues, assim, minuciosos, eles começam a aparecer muito perto do casamento. Exatamente. E muito perto do casamento, você está sem um puto na carteira. A verdade é essa. Não, e você já tá nervosa, e você ansiosa. já fora isso. Fora o teu você não tem psicológico. emocional que nem tá- dinheiro. o teu psicológico tá mega abalado. E E aí- todo mundo acha que vai ter um casamento super tranquilo. Sim. Esses dias veio várias noivas fazerem retiradas e elas estão próximas, vieram fazer retirada de papelaria do dia. Ai, Carol, eu falei que eu ia ficar tranquila nas últimas semanas, eu não consegui parar. Você não consegue descansar, gente. Você tem uma demanda muito É muita alta, coisa pra muita resolver, coisa pra que você resolver. só pode resolver quando chega na reta final. Não dá pra você Exatamente. escolher certas coisas antes. Exatamente. Então... E outra coisa, que é muito importante nesse detalhe das coisas que entram depois. Quando você tá nessas últimas semanas pro casamento, que você já não tem emocional, você já não tem dinheiro, o que o profissional, o fornecedor falar que custa, o quanto que ele vai falar que é, você vai aceitar. Porque você não tem Tu não como tem saída, tu não tem ir saída. pra procurar outro, você não tem como ir atrás de outra opção, porque você já não tem, você já tava idealizando aquilo, você não tem emocional pra pensar em outra coisa. Então se ele falar que todos os adicionais vão sair 20 mil reais, você vai ter que pagar, você vai não vai ter pagar. saída. Que você não pode, não dá tempo nem de botar ele no pauto, não dá não pra dá tu tempo de você ir atrás de outro cancelar fornecedor, contrato porque tu vai exatamente. perder. Então tem tudo isso que a gente tem que pensar. Então, esses últimos momentos, né, pré-casamento, são muito tensos, muito complicados de você lidar. Fora que você deve estar lidando com mãe, com vó, com tia, com madrinha, com os pepinos, né, que acontecem com as pessoas. Mas eu pode me falar. aguento. Mas é que eu tive muitas noivas nos últimos tempos passando por essa situação. E outra coisa que acontece é, beleza, você pode até pagar o que foi lá acordado, mas você fica sem muita confiança com aquele fornecedor. Você fica com medo de que ele não entregue aquilo que foi acordado, porque não estava no contrato, porque ele chegou com uma surpresinha ali nas últimas semanas, porque os valores foram mudando, ele foi fazendo atualização todo o tempo, então você cria uma quebra de confiança. E aí, além desse processo ali, semanas antes do casamento, de você ficar mais tensa com isso, de você ter mais esse problema, como a Carol falou, sendo que você está lidando com outras 1000 questões, no dia, você não vai ficar tranquila com o serviço desse fornecedor. Não, fora todo o resto do nervoso que você tá no dia, né? Você, vai ser um fornecedor que você vai ficar colocando em cash toda hora qualquer coisa que ele for fazer. Exatamente. Porque você não vai ter confiança nele. Então, por isso que a gente fala, é importante essa busca de referência antes de fechar com o fornecedor, mesmo que ele esteja te prometendo o melhor preço. Sim. Isso é uma coisa que a gente ou fala muito. Ou preço ou benefício, porque às vezes não é, o preço ele não mexe, mas aí ele te oferece, por exemplo, um fotógrafo. Aí eu te dou o ensaio, eu te dou depois o álbum. Te promete as parcerias que a gente tinha falado. Ou então, se você fechar comigo, você tem desconto com fulano e você vem com não sei o quê. Um monte de benefício que depois, assim, colocando, você vai olhar e falar assim, nossa, mas... Como? Como que ele vai oferecer tudo isso? A pergunta é como? Como que vai entregar um serviço de excelência, de qualidade, se ele tá oferecendo 1000 coisas por um valor que nunca muda? Exato. Não, tipo, como que ele vai tirar o dele? Porque ele vai ter que pagar essa galera, porque ele não faz tudo isso, né? Deixa a gente ele contar não que faz ele não... tudo isso. No caso, geralmente rola um dinheirinho aí no meio. Então ninguém trabalha de graça, nem o relógio. Exatamente. Então é isso, buscar essas referências antes de fechar. É uma coisa até que a gente fala muito, que é a noiva que vai muito pelo preço, né? Então, assim, às vezes você vai pagar um pouco mais, mas você vai ter sossego. Sim. Ou você não vai precisar pagar 2 vezes. Também. Porque tem isso também, porque você fecha um fornecedor e você acaba, no meio do trajeto ali, tendo que mudar o fornecedor. Você vai pagar 2 vezes, porque você vai ter que rescindir o contrato com ele, porque ele de alguma forma não tá te passando confiança.
E aí você vai ter que pagar a multa dele e pagar um outro fornecedor mais caro, né? Que você achou mais caro de começo, né? Exatamente. E aí você vai pagar 2 vezes. E isso acontece, tá, gente? E acontece, é bem comum. Bem eu tive há comum. pouco tempo uma noiva que ela pagou até uma outra assessoria. Ela mudou de assessoria, chegando mais próximo do casamento. Já aconteceu com uma Então, Então é muito... Principalmente esses fornecedores que você lida no dia. mas acho que É isso complicado. é papo pra Mas eu acho que isso é papo até pra um outro episódio. pra gente dar até dicas de como você pensar nesses Pode fornecedores. pensar, exatamente, antes de fechar eles. Isso. Tá bom? E esse foi o nosso episódio, mais um episódio assim. Aqui a gente vamos ver se a gente vai trocar de roupa. Vamos pensar se eu tomo um banho ou não. E aí, até o próximo episódio. Até, um beijo, muito foi um obrigada. prazerzão, obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima.